interessante que esse texto, eu gosto muito desse texto pela forma como ele nos é apresentado. Esse texto é um texto assim bem comum para crente, porque trata de testemunho, né? Alguém contando um testemunho da conversão de um certo Saulo. Começa com a palavra discípulo, Deus envia um discípulo para falar com ele, e termina com ele imerso na comunhão de outros discípulos. Tudo começa no discipulado. Então você vê uma igreja já em processo de discipulado. É belíssimo isso. Dá uma olhada aí na página 36, eu comecei na introdução com uma frase. A igreja é feita de gente que cuida de gente. Somos gentistas. Pelo menos era para ser, né? Infelizmente, muitas das vezes a máquina passa por cima das pessoas. E é extremamente importante resgatar o ser gente. Eu fico muito preocupado quando eu vejo na igreja movimentos que tentam tirar de nós esse ser gente, nos espiritualizar tanto que a gente perde o fato de sermos gente. Por exemplo, tem igrejas onde tem pessoas com a síndrome de pequeno anjo Gabriel. Já tem outros que infernizam a igreja como se fosse o próprio Satanás. Falta gente, gente cuidando de gente. Como é tremendo quando a gente percebe que em Cristo, Deus foi gente, andou como a gente, viveu com gente como a gente. Como é bom saber que Deus gosta dessa convivência, do estar aqui, da simplicidade do andar juntos, de podermos juntos adorar a Deus, louvar a Deus. O simples fato da gente aplaudir aqui, um provérbio africano diz que uma mão sozinha não bate palmas. Tudo isso aqui é feito na comunhão do dois. Se tem dois, já pode ter um abraço, um aperto de mão, um batismo, uma ceia. Tudo começa nesse espaço da convivência de gente trabalhando com gente. Fuja de qualquer religioso que já deixou de ser gente e está imbecilizadamente espiritualizado. É importante voltarmos a ser gente. Amém, irmãos? Amém. Eu coloquei aí, cuidar, e fiz questão de colocar em itálico, cuidar. É um dos verbos da gramática eclesiástica, é um verbo característico da relação dos discípulos e é impossível ser discípulo sem conjugar esse verbo, cuidar. Aliás, você só cuida daquilo que se importa. É fundamental entender isso. Ninguém cuida de verdade daquilo que não é seu. Até quando a gente é pago para fazer, faz de qualquer jeito porque não é nosso. Agora, cuidar daquilo que nos pertence é diferente. Então, a ideia do cuidar, de trabalhar um cuidado que seja bem feito, que seja de verdade, com amor, com vida. Cuidar como um verbo da nossa gramática. Aliás, é tão tremendo ver a gramática cristã em ação. A gente entra aqui, a primeira coisa que muda são os nossos pronomes. A gente entra aqui com meu, minha, e depois fica nosso, nossa, pai nosso, pão nossa, para nós, não é mais para mim. A coisa começa a mudar gramaticalmente falando. O verbo que se faz carne muda o nosso jeito de ser e a nossa linguagem. Eu acho tremendo quando Pedro está lá no dia da prisão de Cristo, alguém vem e fala para ele assim, você é um deles. Ele diz, não, não sou e tal. E a pessoa diz, sim, porque o teu jeito de falar te denuncia. A gramática eclesiástica entra em ação toda vez que a gente está junto de Cristo. Uma das nossos principais verbos é cuidar. Amém, irmãos? Cuidar. Olha aí, para cuidar é preciso abrir mão do individualismo e o seu filhote, o egoísmo, pois somente assim podemos enxergar o outro e suas carências. Se houver qualquer resquício de egolatria, de egoísmo, há uma ruptura do dueto, acaba se tornando duelo. O grande problema que existe na nossa geração é uma geração inteiramente voltada para si. É muito difícil nessa geração haver o espaço de fato da convivência. Principalmente numa geração toda automatizada, que acostumou a ter tudo o que quer na ponta do dedo. A vida é touchscreen. Então fica complicado lidar com gente e enxergar o outro enquanto o outro. Tanto que a nossa grande tentação do século XXI é uma espécie de síndrome do Criador. Todo mundo tem que ser a minha imagem e semelhança. Qualquer que pensa diferente vira o inimigo meu. E aí está um problema estabelecido. Porque na igreja, o simples fato de dividirmos tudo isso aqui, já era para ser importante a convivência com o outro, a densidade do outro, a alteridade, enxergar o rosto do outro como um convite a mim. Isso significa que sermos convertidos uns aos outros. É a coisa mais linda de púlpito e mais terrível de igreja. Não é verdade?
É lindo para falar, extremamente magnífico para pregar, complicadíssimo para viver e principalmente viver depois dos eventos oficiais. Nos eventos oficiais existe uma espécie de osmose generalizada. Parece que porque é o congresso, o seminário, a gente meio que pega no tranco, até passar mais ou menos uns 4, 5 dias e a gente voltar à irritante cadência da normalidade. Por isso é tão importante que isso não seja apenas mais um seminário de agendas profissionais de igreja, mas que seja o start de um novo jeito de ser. Amém? Eu vou bem devagarzinho porque o negócio aqui é bem complicado. Amém? Fica uns amém difícil de falar, né? Estou falando amém que é para ficar religioso, sabe? Olha assim, ó, eu coloquei aí, ó, em Atos 9, do 10 a 19, tem um personagem da Bíblia reconhecido por poucos, mas com grandes lições para nós, que é Ananias, que nós lemos aqui. William Barclay, que é um dos maiores exegetas da língua grega de todos os tempos, disse que Ananias é um dos heróis esquecidos da igreja cristã. Ele não tem muita mídia, mas teve papel decisivo na história de um dos gigantes de Deus, simplesmente o apóstolo Paulo. Ananias é algo extraordinário, é um homem que aparece, faz algo fantástico e desaparece. Ananias parece encarnar o discipulado do oculto, aquele que faz questão de preparar um culto e não aparecer no culto que prepara. Ele é o anti-irmão de filho pródigo. Irmão de filho pródigo é aquele que não consegue ficar feliz se a festa não é para ele. Ananias é o contrário, se sente honrado em poder fazer a festa para alguém que está chegando. Olha que tremendo, Ananias significa Jeová tem sido gracioso, um belo nome que explica bem a atuação de Ananias no contexto da conversão de Saulo, que é pela graça. Somente a graça de Deus transforma uma fera assassina como Saulo num tremendo missionário como Paulo. Somente a graça de Deus faz, como escreveu John Stott, o rugido do leão se transformar no balido de um cordeiro. Uma das coisas que a gente precisa desintoxicar na nossa atual visão de reino na igreja é voltar a perceber a ação de Deus não nos animais predadores, mas nos outros animais. Já percebeu que hoje tem se alargado na gramática evangélica das igrejas uma tentação pelo animal predador? Eu fui pregar num evento esses dias, eu tomei um susto quando eu entrei na igreja. O grupo de irmãs estava com uma camisa com uma leoa desenhada em 3D, eu achei que aquele negócio ia me morder. Há uma tentação, uma tara por despedaçar, destruir, vai para cima, arrebenta, destrói, quebra. Onde é que esse povo leu isso? Porque para Jesus, olha que tremendo, quando você vai analisar os grandes impérios da humanidade, todos eles têm um animal predador como símbolo, a poderosa águia dos Estados Unidos e por aí vai. Só o reino de Deus não tem um predador como símbolo. O símbolo do reino de Deus é um cordeiro imorto. Porque todo o poder desse reino não é pelo braço, é pelo abraço, não é pela imposição, é a proposição, não é a força, é no convite, não é no empurrar e arrancar cabeças, é no levantar caídos, secar a lágrima do aflito, ajudar o coração do quebrado, botar de pé quem está manquejando. É a graça sublime que não precisa da minha força, mas que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Olha o que eu escrevi aí, ó. Ananias foi chamado para facilitar trajetórias. Presta atenção que eu coloquei um destaque na frase aí, ó. Cuidar do outro repugnante, abrir o caminho para Paulo. Conforme a tradição, Ananias foi bispo em Damasco, morreu martirizado. A grande lição de Ananias para nós é que ele não apenas ouviu o chamado de Deus, mas atendeu a ele. Quando Deus diz a Ananias que ele deveria orar por Saulo, sua primeira ação é de recusa. Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Eu acho tão fantástico isso, a Bíblia fazer questão de colocar um quê de medo nessa conversa de Ananias com Deus. Não tem aqui nada do que a gente esperaria de uma conversa tipicamente espiritual nas leituras de hoje. Deus não fala para Ananias, olha, eu tenho um manto para você numa casa aí, e ele já levanta e fala, isso aqui mesmo, Senhor, eu sou o varão, o cara, o Senhor mandou, estou indo, nada disso. Ele fala, Senhor, não sei se o Senhor já ouviu falar, mas esse cara é perigoso. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia desmonta as nossas pretensões de sermos uma Liga da Justiça Divina. Aqui não tem herói. É tudo servo, complicado, difícil, dá problema, é ou não é? Dá umas engasgadas de vez em quando. Olha que tremendo, ó. Saulo tinha autorização dos poderosos para prender os cristãos, era uma grande ameaça. John Stott disse que para Ananias, ir até Saulo era como entregar-se à polícia, mas ele foi. Não apenas ouviu Deus, mas atendeu ao chamado, porque responder a Deus é tão importante quanto ouvi-lo.
Ananias não apenas ouve, ele responde, e responde na direção que ninguém queria ir. Ele vai para conversar com o outro repugnante, o outro que se apresenta como ameaça, o outro como inimigo, é o outro que me conflita, o outro que não tem a ver com o meu jeito de ser. Ou seja, no radar de Ananias, era o último homem para quem ele deveria ir. Ele deveria fugir dele, todas as lógicas apontavam no caminho errado. Só Deus coloca ele na direção daquele homem, porque tem uma coisa tremenda na mente de Deus. Deus sabe exatamente quem nós somos, não o que nós parecemos ser. É preciso ter isso em mente quando está num processo de discipulado, que aquela pessoa não é apenas aquilo que parece, mas aquilo que Deus já está em processo na vida dela. Olha para mim, é preciso crer no que Deus pode fazer na vida dos outros. Essa coisa eu acho que tem se perdido em muitas igrejas. Esse negócio de, para mim, a minha bênção, a minha vitória, me tira um pouco a ideia de que Deus também pode fazer na vida de alguém. Eu acho tremendo quando Pedro chega para Jesus e diz assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? A lógica de Pedro é: eu sou bom, não peco contra ninguém, mas tem uns caras aí que vão pecar contra mim, o que eu devo fazer? Sempre a gente faz isso. A gente se coloca numa sensação de que nós manipulamos o sagrado a tal nível que a nossa fé, ela se agiganta e a gente se transforma numa espécie de espiritual profissional. E a igreja é lugar para os amadores de Deus. Aqui a gente está em processo todo o tempo. Ninguém está formado, e estamos sempre naquela caminhada do discípulo. É caminho, caminho é jeito de ir. Você só para na estação. Quando você parar, ou você chegou ou desistiu. Enquanto você estiver em movimento, você está no caminho do discipulado. Ananias nos ensina a arte de cuidar para que nos tornemos uma igreja cuidadora. Eu quero ver rapidamente com os irmãos aqui hoje algumas lições profundas sobre uma igreja cuidadora à luz desse texto. Acompanha comigo aí. A primeira lição é a lição dos detalhes. Nosso cuidado é atencioso. Escuta uma coisa aqui, ó. Pior do que não cuidar é cuidar de qualquer jeito. É terrível isso. Quando cuida de qualquer jeito, desleixadamente, de forma negligenciadora, quando simplesmente cuida por cuidar, por fazer parte do processo, para estar inserido em alguma coisa, para se sentir máquina, fazer parte de alguma coisa que está em andamento. Com Ananias é bem diferente. Dá uma olhada aí, ó. No texto de Atos 9, 11 e 12, Deus dá diversos detalhes a Ananias. Acompanha comigo, olha como Deus é detalhista. Ananias, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Tem um monte de detalhe aí, não tem? Não tem nada vago, aberto, é definido, é algo extraordinário, com todos os detalhes. É tão extraordinário que chega a ter um detalhe de tempo. Ele está orando agora. Interessante, Ananias, já está acontecendo pequenos milagres na vida dele. Ele está praticamente cego, mas já viu você chegar. Uma visão está em andamento. A ideia do texto é tremendo. Você, Ananias, já vai fazer com que a visão dele seja diferente. Você vai ser o novo na visão de alguém que está turvado. Olha que tremendo. Se a gente entendesse assim, que nós somos agentes de Deus para ampliar a visão de quem está nas trevas da própria dogmática. É fantástico isso. Ele está como que escamas nos olhos, a vida está embaraçada, tudo é complicado. A mente dele está uma angústia, porque ele vem de toda uma carga cultural e agora dá de frente com Jesus que não explica, mas desmonta todo o processo de ser. De repente ele sabe que alguém vai chegar, e esse alguém que vai chegar tem um nome extraordinário, gracioso. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou te mandar um pouco da minha graça. No que essa graça chegar, você vai enxergar, e quando enxergar, vai perceber novo jeito de ser, novo caminho, novas propostas de vida. Permita hoje que o Espírito Santo mude a sua visão nesse aspecto. Você pode ser a visão nova de quem está cansado de ver as mesmas coisas. Não é tremendo, irmãos? O problema é quando a gente vira as mesmas visões dos que já estão cansados. Aí é uma repetição enfadonha e cansativa, e isso é mortal. Agora olha que interessante, eu coloquei aí, ó, no final desses detalhes, olha aí no primeiro parágrafo aí do primeiro tópico, no final dos detalhes eu coloquei: quem primeiro cuida não somos nós, é Deus. Eu queria que isso aqui ficasse muito claro.
cristalizado na nossa mente aqui essa noite. Quem primeiro cuida não somos nós, é Deus. É Deus quem dá a direção, os detalhes, o nome. É Deus quem cria todo o processo. É Deus quem desenvolve, faz a dinâmica e a logística. Tudo começa em Deus. Por quê? Porque esse é um dos pilares, fundamentos da nossa fé. Soberania. Ninguém está aqui porque é bom. Está aqui porque a graça de Deus sustenta e Ele conhece todas as coisas. E o melhor de tudo, conhece aqueles que são seus. Amém? Deu para entender até aqui? Olha que interessante que eu coloquei aí, ó. Deus não chama com sugestionamentos vagos, não é um joguinho à base de chutes, é uma visão detalhada, geograficamente correta. Até hoje a Rua Direita existe em Damasco, com nome, data, histórico. Eu acho extraordinário isso aqui, ó. Deus chega para Ananias e faz uma coisa muito didática, pedagógica. Ananias, vai até a casa de Judas, na cidade tal, nome tal, todo o processo montado. Não tem nada aqui que seja chutado, sugestionado. Escute bem o que eu vou dizer. Quem sugestiona é Satanás. Ele é mestre dos sugestionamentos. C.S. Lewis escreveu que quando você vai orar, por exemplo, Satanás é mestre em causar na sua mão uma sensação de calor e na cabeça do irmão uma sensação de formigamento. Aí quando você termina de orar, o irmão fala, tremenda a sua mão, pastor, senti um negócio aqui. Você fala, eu também senti. Aí já era, acabou, virou o ídolo. Você já lança um CD, o DVD, o homem da mão de fogo, o homem que, né? Nasce o ídolo, sai fora Deus. É impressionante como esse negócio acontece. Na fé cristã não há espaço para sugestionamentos e chutes mirabolantes. Aqui existe certeza. Se tem uma coisa que essa geração de hoje mais carece, é de certeza. E nós estamos trabalhando com uma fé que tem bases nas certezas. Ela é basilar, é orientada pela Escritura, tem Deus como foco e o cabeça. Tudo nela acontece determinadamente bem. É por isso que a gente está aqui hoje, para se alimentar de palavra. Porque não é nada vago, é preciso. O nosso Deus é preciso. Olha o que eu coloquei aí, ó. O discipulado que cuida não se contenta em decorar apostilas e automatizar 7 passos, 12 módulos. É um amor cuidador, atento aos detalhes do outro. Eu amo a parábola do filho pródigo exatamente nesse aspecto aqui, ó. Você já percebeu que na parábola do filho pródigo tem uma matemática o tempo todo? É interessante isso. O filho mais novo, quando volta para casa, ele volta na ponta dos dedos contando tudo. Pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno. O que está em casa já conta tudo que ele fez. Eu sempre te servi, nunca falhei, nunca te desobedeci. Todo mundo ali conta, só o pai não conta. Porque quem ama não tem tempo para fazer calculadoras da culpa. Quem ama recebe, trata, cuida, faz festa e se alegra, porque sabe cuidar do outro enquanto o outro é uma das coisas que ele tem ou deixou de ter. Não é matemática de acúmulos ou decepções, déficit, esse tipo de linguagem não é da nossa gramática da fé. A nossa trabalha com esse cuidado, com esse estar perto, com esse carinho. Não é aquilo que a gente contabiliza. Você já viu gente que faz questão, você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, e você começa a dizer, olha, estou passando por um problema, umas angústias, e a pessoa fala, é porque você não ora como eu. Se você orar mais ou menos umas 3 horas por semana, ou por dia lá, você vai conseguir, contabilizando as teologias das calculadoras da culpa. Isso não funciona, irmãos, porque não tem a ver com as nossas matemáticas, com as nossas lógicas, com a capacidade que a gente tenha de medir o céu. Aliás, ser cristão não é você morrer e ir para o céu. É você ir para o céu antes de morrer. É você começar a experimentar já, agora, aqui, o fato de você ser curado pela graça de Deus e ser um agente dessa cura que você já recebeu para projetar no mundo e nas pessoas que estiverem ao seu redor aquilo que você já está vivendo. Olha que interessante, ó. Uma igreja cuidadora é capaz de ouvir os detalhes de Deus. Cuida porque Deus cuida. É preciso levar as pessoas a sério, assim como Deus faz. A matriz do nosso discipulado não está nos automatismos mecânicos dos sistemas eclesiásticos. Está no próprio Deus. Como é bom quando a gente entende isso, porque aí há uma conversa. Quer ver? Infinitamente melhor do que você pegar um monte de coisas, de regras que ficam imensamente emaranhadas na vida e tentar produzir o outro do seu mesmo modelo, exatamente igual a você, do mesmo jeito que você. É muito mais interessante sentar e tomar um café, não é? E permitir que o outro converse com você do jeito que ele é. Já experimentou conversar com alguém sem usar nenhum jargão evangélico, irmão?
Ou evangelástico, aquele que estica para dar a sensação de conteúdo? Já conversou com gente na linguagem normal? De entrar com as pessoas e conversar com elas pelo que elas são, sem sentir nem de longe um pequeno desejo de manipular a linguagem? Porque o que muita gente faz, me perdoe o termo, mas eu tenho que usar, até porque eu preciso que esse impacto seja causado na sua alma. Há muitos cristãos que usam umas táticas quase canalhas de fé. Eles adornam as perguntas para que as respostas sejam mais ou menos o que eles já esperavam. Então não há uma honestidade intelectual na conversa. O que há é um adestramento de mente. Eu já faço umas perguntas teleguiadas de modo que a resposta me favoreça. É desonestidade intelectual. Uma coisa tão tremenda que Jesus fez, a Bíblia diz que veio um jovem rico e Marcos coloca um detalhe que Jesus o amou quando olhou para ele, mas deixou ele livre para ir. Isso é amor. Desinteressado. Eu te amo, compreendo, sei quem é e te deixo livre para ir. Você já deixou alguém livre para ir? Porque todo aquele que tanto oprime não tem a ver com Deus. O padrão de Deus é a liberdade absoluta e suprema. Opressão não vem de Deus. Você já deixou alguém livre para ir? Uma vez eu perguntei para um amigo meu que é pastor, ele tomou um susto, eu brinquei com ele, você pode parar assim que você quiser? Não, então você é viciado, né? Tem muita gente que é viciada em igreja. Ele não aprendeu ainda a vir aqui porque ama isso, porque se sente de fato filho de Deus, porque mergulha na fé, porque sabe que a palavra é alimento da alma, porque isso aqui para ele é revirar a própria história, é compreender-se parte de um plano infinitamente maior do que a mente pode abarcar. Se você entende isso aqui como um processo religioso, faz a mesma coisa que o gadareno fez. O gadareno acaba de ser liberto, saem legiões do controle, ele tem um medo tão grande de ser agora o dono da própria liberdade, que ele suplica a Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus diz não, nas entrelinhas ele está dizendo, Senhor, o Senhor tirou toda aquela possessão, agora põe a tua, porque eu não sei viver sozinho, sem nenhuma direção. E Jesus devolve ele para casa, vai para casa, eu não te libertei para te possuir, te libertei para te libertar de fato, para a liberdade sois livres, é o que Paulo escreve. Olha que interessante, Ananias entendeu que deveria ir, deveria envolver-se ativamente num plano de Deus que alcançaria a história em todos os tempos, porque através de Paulo a fé cristã alcançaria as nações, assim como nos alcançou em pleno século 21. Cuidar de um pode ajudar a cuidar de muitos. Eu gosto de imaginar essa proporção em Ananias, pensa, provavelmente não faria ideia da grandiosidade que isso atingiria. Isso aqui acontece a todo momento, você não faz ideia de quem foi que discipulou um irmão, uma irmã, que faz algo extraordinário para Deus nesse sentido aqui, ou pessoas que até não fazem coisas tão tremendas, mas têm um ministério tão bonito em lugares que você nem vai. Porque às vezes cuidar de um é fazer parte do processo de Deus para cuidar de muitos. Não é tremendo? Aliás, nós estamos aqui porque estamos uns cuidando dos outros. A igreja funciona como um imenso corpo. Você já agradeceu a Deus, por exemplo, hoje pelos irmãos que chegaram mais cedo para limpar o chão para você ajoelhar? E passaram um paninho no banco? E os irmãos que ficam cuidando de microfone, de som, que na grande maioria da visão da igreja, esse pessoal de música e som quase não é crente, não é verdade? Você já glorificou a Deus pelos irmãos que cuidam dos seus carros lá atrás? Como é bom a gente saber que isso aqui é uma rede de cuidado. Somos gentistas, gente cuidando de gente. Não é uma máquina, é um corpo e a cabeça é Cristo. Ele é o Senhor de tudo isso aqui, ó. Ele é o Senhor de cada um dos nossos movimentos. Eu coloquei aí, ó, Deus fala nos detalhes. Uma igreja cuidadora tem a percepção aguçada, a sensibilidade necessária para ouvir e atender a Deus. É uma igreja que sabe que Deus não trabalha de modo desleixado, fazendo concessões para agradar todo mundo. Somos servos, precisamos servir e cuidar. Isso aqui tem que ser uma verdade clara na nossa mente. Estamos desenvolvendo algo que Jesus já fez. Aliás, esse é o maior dos nossos privilégios. Podemos fazer algo que Jesus já fez. Ele chamou discípulos, trabalhou com esses discípulos, e o melhor de tudo, Marcos diz que Jesus chamou os discípulos para que estivessem com Ele. Antes de mandar fazer máquina de produção, Ele quis que estivessem com Ele. Discípulos para estar juntos. E eu não sei você, mas já parou para pensar no grupo de Jesus andando de barco na Galileia, as discussões que não davam? Imagina. No grupo de Jesus, tipo um Pedro reclamando dos impostos e Mateus que cobrava errado. Imagina, no mesmo barco, isso devia dar cada problema, né?
As conversas, a liberdade de estarem juntos, caminhando, andando, discutindo, conversando. Que coisa fantástica é saber que a nossa fé se revela nesses pequenos momentos de simplicidade da vida. Por isso que é tão bom quando a gente tem tempo para ser igreja. Uma das coisas que eu mais acho estranho nas nossas igrejas hoje, até por causa das liturgias, e quanto maior a igreja, mais complicada, dificilmente a gente tem tempo para conversar uns com os outros. A gente tem tanta festa nas igrejas, a baianidade eclesiástica faz tanto congresso, tanta festa, tanta coisa, mas quase não sobra um tempo para a gente sentar. Eu sinto falta de humanidade. Como seria bom se a gente tivesse um culto só para vir trocar ideia, conversar, é ou não é? Sentar, olhar um para a cara do outro. Igual um amigo meu que de vez em quando vai lá em casa, vim aqui só para falar bobagem. Eu falei, fica à vontade, a casa minha também tem espaço para isso. Aqui é o lugar da gente ser livre, completamente livre. O fato de estarmos aqui assim numa certa ordem é só para facilitar o processo. Mas se tem um povo que é livre, eis o povo. Nós estamos aqui porque somos livres. Liberdade nos define, e por causa da cruz. Deus usa gente que tem a capacidade de entender que suas vidas servem a um propósito maior. O Deus dos detalhes não se perde nas nossas confusões. Amém até aqui? Primeira coisa que eu acho fundamental de uma igreja cuidadora é prestar atenção nos detalhes. Deus trabalha nos detalhes. Segunda lição, olha aí, a lição da fé comunitária. Cuidamos porque cremos no que Deus pode fazer na vida do outro. Agora aqui eu queria mostrar uma coisa tremenda. Olha o que eu coloquei aí. No texto de Atos 9, 15 a 16, o texto que a gente leu, Deus diz a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Apesar da fama terrível de Saulo, Ananias creu na mudança. Ele sabia que Deus transformava e ainda transforma. O que fez Ananias sair de casa e ir na direção do homem que ninguém queria é a certeza de quem enviou. Ele sabe que Deus trabalha nessa junção da comunidade, de que agora esse homem indo na direção do outro, percebendo o outro na sua carência, Deus avisa para Ananias, ele está orando, só ora quem precisa. Não é verdade? Só ora quem precisa. Quem não precisa faz o que muita gente faz, entra para a igreja e não ora, não está qualquer conversa com Deus. Eu não digo apenas orações treinadas, técnicas e mecânicas como muita gente faz, ou as orações de síndrome de narrador de futebol, fala até cansar e aí volta naquilo que ele falou no começo da oração. Não é isso. É uma conversa de duas almas que se amam. Teresa de Ávila disse que quando você não tem amizade com o estranho, você não consegue conversar com ele. Por isso muita gente não ora, porque não tem amizade com Deus. Então Deus para eles nada mais é do que o supremo estranho. Agora quando você tem uma qualidade de intimidade, pode chegar nesse nível de Deus te dizer, eu sei que o que eu estou te mandando fazer agora não faz sentido, mas vai, porque o sentido virá na história, e é na história que Deus trabalha. Uma igreja cuidadora acredita no que Deus é capaz de fazer na vida dos outros. É uma igreja movida pela fé comunitária. Olha que interessante, a igreja cuidadora sabe que Deus pode transformar os mais terríveis homens em poderosos instrumentos da sua glória. Thomas Brooks disse que a graça transforma fichas em moedas de ouro, pedregulhos em pérolas, doença em saúde, fraqueza em força e miséria em abundância. Aliás, a igreja é um imenso canteiro de testemunhos desse nível. Você já percebeu que a gente, geralmente, quando vem para a igreja, vem só o pó, arrebentado, e Deus nos recebe, nos transforma, nos cura, modela a nossa vida. Um rapaz uma vez perguntou para mim, numa faculdade, estava dando aula, o rapaz falou assim, por que na igreja só tem ex? Eu falei, porque lá todo mundo era ex-morto, agora está todo mundo vivo, né? A vida está em todos, nós estamos livres. Lá Deus pega o que ninguém quer e transforma naquilo que todo mundo espera ser. É o Deus que nos transforma no modelo que Ele está fazendo nos outros. É bonito pertencer à igreja por isso, pela capacidade que ela tem de ser ela, livre, autêntica, um povo autêntico de Deus. Se tem uma coisa que é proibido na igreja, é você simular aquilo que não é, viver da máscara, do encantamento do olhar, a mágica é a mentira que a mão conta para os olhos. Há muita gente vivendo dessa máscara, e isso é extremamente perigoso, principalmente quando isso parte de cima, dos mascarados de microfone na mão, porque aí é uma manipulação e uma indução ao erro, ao invés de haver um desejo sincero pelo autêntico, por aquilo que é verdadeiro e honesto. É bom a gente saber que Deus aqui, para Ele, não há absolutamente nada e nem ninguém que fique em oculto, nem que seja por 1/1000 de segundo. Tudo isso aqui é claro, honesto, diante de Deus, pleno, puro e acontecendo no exato momento. Ele chega para Ananias e avisa, ele está orando.
Está acontecendo agora. Olha que interessante, ó. Ananias creu que através da sua vida, da sua oração, Saulo seria outro homem. Ele chega diante de Saulo tão crente dessa mudança, que olha como é que ele saúda Saulo: irmão Saulo. Quantos Saulos estão por aí esperando pela oração e ação dos Ananias contemporâneos? O nosso cuidar precisa estar dentro da experiência comunitária. Eu acho extraordinário o fato de Ananias chegar e já chegar logo com aquele formato. Ele chega, olha para Saulo e já diz logo: irmão Saulo, eu te saúdo. Já chega crente, cumprimentando com a paz do Senhor, está na Bíblia, né? Já chega dizendo irmão Saulo. É dentro de uma experiência comunitária. Já há, do ponto de vista de Ananias, um recebimento do outro. Ainda que esse outro seja complicado, eu o recebo na minha vida e o chamo de irmão. Olha o que eu coloquei aí, ó. Ananias dá a Saulo as boas-vindas da fraternidade. Irmão, insere o novo convertido na realidade mais tremenda da fé cristã, que é a paternidade de Deus e a fraternidade dos filhos. Que você seja o Ananias de algum Saulo. Que você consiga ser um instrumento de Deus para colocar, não para tirar, para aproximar ao invés de afastar, para levantar ao invés de derrubar, para entender que no meio das pessoas sempre há alguém em quem você possa fazer alguma ação, ajudar de algum modo. E é interessante que o mundo de hoje conspira frontalmente contra isso aqui. Nós vivemos numa geração do cada um por si, o diabo que arraste o último. Não há espaço para convivência, para estar juntos, para cantar juntos. O fato da gente ter, por exemplo, um coral em algumas igrejas hoje já é um revolucionário. Nós vivemos na geração onde cada um canta por si, ponto. Não há o espaço do estar juntos. Eu estava conversando com um grupo de pastores em Brasília, e o pastor falou para mim: uma das grandes dificuldades que eu vejo na igreja hoje é conseguir fazer os irmãos fazerem a leitura bíblica todo mundo junto, porque cada um tem uma tradução, uma ideia e uma percepção. Quando termina um, o outro está começando, e quando a filosofia de um não bate com a do outro, está uma guerra terrível. É melhor botar uma só no telão e mandar todo mundo viajar. Nós vivemos numa geração onde nem para ler a Bíblia a gente consegue fazer isso junto. Isso é bom, num certo sentido, várias visões, claro, porém a grande questão é: será que a gente ainda consegue falar a mesma língua? Porque a Bíblia bate pesado nisso: uma só fé, um só batismo, um só amor, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A igreja é uma imensa igualdade da fé trabalhada na diversidade. É difícil fazer isso. É por isso que, graças a Deus, não fazemos isso pelas nossas habilidades, mas pela ação do Espírito Santo em nós. E eu ainda acredito que é o Espírito Santo que opera esse milagre da junção da igreja. Só o Espírito de Deus para unir tanta mente diferente no mesmo coração e pulsando na mesma lógica. Só a graça de Deus faz isso. Por isso é tão importante nunca esquecer da ação do Espírito Santo nos nossos modelos. Senão a gente cria métodos, sistemas, uma série de coisas que asfixiam a graça e que geram um monte de gente numa produção em série, espiritualidade em série. Conhece um, conhece todos, cada um por lote, data de validade. Só que na fé cristã é o contrário. A gente nasce, é desenvolvido e batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa identidade, nele a gente se move. Terceira lição, eu coloquei aí como lição da amplitude. Nosso cuidar precisa ser geracional. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Numa época de obsessão por sucesso, fama, reconhecimento, Ananias é um desafio. Ele ora por um homem que será infinitamente mais conhecido do que ele, sabe sair de cena, entende que o Saulo cego, com fome e atordoado pelos acontecimentos recentes de sua viagem, será uma potência nas mãos de Deus, e mesmo assim ele obedece. Tenta imaginar por um momento esse encontro, porque quando Ananias vai, ele vai com uma imagem mental, a imagem de um homem que oprime. A Bíblia diz que ele ouviu de muita gente, eu ouvi de muita gente que esse homem é um perigo, o que ele está fazendo, os relatos são imensos, e crente, você sabe como que é crente na hora de dar um testemunho, não é verdade? Observa quando os pregadores vão falar: estava no evento ontem, e aí na hora que eu chamei para frente, veio 200 pessoas, ele conta quem veio, quem trouxe, quem estava do lado, e os irmãos sentam na frente, né? Imagina as conversas, o quanto falaram diante de Saulo. Esse cara está matando todo mundo, é perigoso, é complicado. Ananias vai com essa visão, essa mentalidade aqui, ó. No que ele chega lá, o que ele encontra? Algo completamente oposto. Alguém que está quebrantado, que está orando, que está no mesmo link dele. Deus avisou: vai lá e fala com Saulo, mas avisou para Saulo. Ele te viu numa visão, alguém chamado Ananias. Os dois já se conhecem.
Olha que coisa tremenda. Quando chega lá, tudo caiu por terra. Já não há mais o terrorismo da Al-Qaeda que Saulo supostamente mostra. Também não há mais aquele certo receio. Quando chega lá, o que acontece na casa é um abraço da fraternidade. Irmão Saulo, você está junto comigo? Amplia-se todo um horizonte. Ele começa a perceber uma coisa magistral de Deus. Deus não trabalha apenas no ponto do local onde eu estou, trabalha no geracional, na geração, me ensinando a ampliar a visão. Isso significa que eu não posso criar um reduto onde tudo seja só meu. Eu preciso crer no que Deus está fazendo para a história. Salvação não é só quando Deus nos tira daqui, é também quando Ele nos faz aqui desenvolvermos um trabalho de amplitude. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se Jesus Cristo não voltar daqui a 100 anos, muito do que vão ouvir dizer de evangelho tem a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. Por exemplo, quem trabalha com missões sabe disso. Você vai na Espanha, na Alemanha, em alguns lugares, por causa de resquícios ainda de épocas de cruzadas e tantas coisas, ainda há um testemunho de morte relacionado ao cristianismo. O que nós estamos fazendo aqui terá ecos no amanhã. Então é importante que aqui hoje a gente acerte as arestas para preparar um trabalho para Deus em que Ele se reconheça no trabalho. Amém? Olha que interessante, o cuidado com o novo convertido não pode se tornar uma espécie de obrigação existencial. Eu cuidei de você, portanto você me pertence. Jamais. O cuidado da igreja precisa ser geracional, cuidar para as gerações, não para a história, não para mim. Tem muita gente que, por incrível que pareça, ainda trabalha dentro dessa lógica, formando a tal ponto. Você já viu gente, por exemplo, que insiste em ter até o mesmo jeito de falar do outro? Parece quase uma imitação por si só. Em muito lugar acontece isso. Em muitas igrejas, por exemplo, quando o indivíduo começa a ter uma certa amplitude de visão e começa a perceber que se encaixa em uma outra área, há um ciúme, uma doença da alma que invade um senso de propriedade. E ninguém aqui pertence a ninguém. Nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo e só a Ele pertencemos. Olha que interessante, Ananias é um servo capaz de obedecer a Deus, sem ser infectado pelo vírus letal dos ciúmes, sem a enfermidade cancerígena da inveja. Ele se envolve com um homem que ganharia as páginas da história, falará aos reis, Deus avisou para ele, confundirá os sábios de sua época. Ele sabe que aos olhos de muitos sua obra foi pequena, apenas orou por Saulo, mas aos olhos de Deus, quem cuida vive a intensidade do amor. Eu acho tão tremendo saber disso. De que eu posso aqui hoje ser usado por Deus sem sequer saber, por exemplo, que alguém aqui nesse auditório pode ser infinitamente maior do que eu aqui. E a Deus toda a glória por isso. É preciso limpar de nós a sensação, tentação da competição. Existe em muitos lugares uma competição doentia, pelos primeiros lugares, pela proeminência, pelo saber mais. Não há mais aquele senso de exatamente ajudar um ao outro, a lógica bíblica de que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforço, o companheirismo. Companheiro é uma palavra linda, cum juntos panis pão, aqueles que comem juntos o mesmo pão. É o que a gente faz, pelo menos uma vez por mês, comemos juntos o mesmo pão e sabemos que na dinâmica da vida a gente aprende junto a viver do mesmo modo como Cristo em nós. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus é caminho, um novo caminho, novo jeito de andar até Deus. Nele a gente desenvolve um novo jeito de ser. E isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Olha que tremendo aí, para Deus, o especial de fato é Ananias. Ele é o escolhido para mostrar a Saulo a fé cristã que acolhe, recebe, trata e cura. O texto de Atos 9:19 tem um detalhe magistral. Depois de comer, recuperou as forças. Ananias não apenas orou e saiu, mas provavelmente preparou alimento para Saulo, que estava em jejum por 3 dias. Ele mostrou a Saulo uma fé que prepara a mesa, que convida ao aconchego do lar, que come com o inimigo, uma igreja que cuida. Irmãos, eu acho isso aqui extraordinário da Bíblia, é um detalhe magistral, não sei se você entendeu isso. Olha que coisa linda que é isso. Ananias não vai só lá, ora e já sai o mais rápido possível para atender uma outra agenda. Ele vai inteiramente, ele saúda o outro como irmão, ora pelo irmão, o milagre se realiza, ele percebe a necessidade, está 3 dias em jejum, Deus já abençoou, agora o que é que eu faço? Vou para a cozinha, preparo comida, porque o espírito foi abençoado, mas o corpo precisa ficar de pé, eu preparo comida para
para o meu irmão, eu fiz completo a minha missão. Abençoei, orei, me desloquei, alimentei e agora saio, tendo a certeza feliz de que Deus me usou inteiro. Integralidade do usar. É lindo isso. Ele prepara comida para o irmão. Imagina, preparar a comida para aquele que era visto como um olhar complicado da ameaça, aquele que vinha pelo viés do inimigo. Preparar a comida, isso na cultura judaica tem um peso muito grande. Comensalidade, é cercar a mesa juntos, é poder dizer: agora nós estamos na mesma fraternidade, na mesma lógica, dividimos o espaço da comida, eu como junto com você, nenhum de nós engole um ao outro. Aliás, essa é a dimensão humana da gula. Gula não é só quando você come até ficar obeso, é quando você olha com ódio para alguém e diz: eu vou engolir você. Nesse caso aqui é comer juntos, na mesma mesa, sem que ninguém vire alimento do ódio do outro, mas cada um consiga juntos desenvolver novas forças, recobrando a força. Saiu. Como é bom saber que Deus tem alguém faminto, precisando daquilo que há na sua vida, para desenvolver um novo tempo na vida de alguém. Seja alimento para quem precisa. Quando o nosso discipulado tem as marcas do cuidado e do serviço, revela Deus não apenas dentro do discurso religioso, mas no amor que percebe as carências do outro. Interessante que, sabe o que me encanta nesse texto aqui? Nesse pequeno detalhe, é que Ananias percebeu uma coisa fundamental no discipulado. Todo discipulado precisa trabalhar com a palavra exigência. 3 dias com fome, ou come ou morre, né? Fome, oração, cansaço, psicológico abalado, a vida virou do avesso de uma hora para outra, no meio de uma viagem, tudo foi desmontado, a excelência também exige a urgência. Então ele vai lá, prepara a comida. Que coisa tremenda deve ter sido para Saulo, quando termina de comer e percebe: essa nova geração, esse povo que eu queria destruir, agora me recebe com o prato na mão, me recebe com a abertura da mesa, me recebe matando as urgências que me matariam. Esse povo tem em mim um irmão. O que é ser irmão? Vou fazer um parêntese aqui, provocador. O que é ser irmão? Já percebeu que essa palavra irmão para a gente ficou tão banalizada? E o pior é que a gente conseguiu banalizar e colocar um adjetivo meloso. Você já percebeu que nas igrejas o amado irmão é aquele que você não sabe o nome? Está conosco o amado irmão, o nome dele eu não lembro, mas é um amado irmão. É complicado amar sem identidade, não é? Eu não consigo nem imaginar como é que você... É estranho, eu lancei um livro agora, eu coloquei um tema assim no livro: conhecereis a mentira, ela vos encantará. Uma das mentiras que eu coloco, que a gente fala sem pensar: esta igreja ama você. Não me ama. Para me amar tem que me conhecer, e geralmente quando me conhece a tendência é não gostar. Se não é a graça de Deus trabalhar na gente, a gente se mata, irmão. Qual é o presídio que termina um ano sem nenhuma morte? Onde não há graça de Deus, ajuntamentos humanos ferem. É por causa da graça de Deus que o nosso ajuntamento termina com gente feliz, de pé, abençoada e a comida na mesa. É a graça de Deus que faz a gente não se destruir aqui. O que é ser irmão aqui? Antes de qualquer coisa, é ter a consciência de que somos filhos do mesmo Pai. Daí, irmãos, significa que se você não consegue enxergar essa pessoa do seu lado aí como filha do mesmo Pai, você tem conflito de identidade. E conflito de identidade gera um problema sério na casa do Pai. Daí que eu imagino que a bênção é para mim, o culto é meu. Se esse conflito não for resolvido, eu não enxergo o irmão como irmão, apenas como um jargão de igreja, técnica profissionalizante. É quando eu enxergo o irmão, como varão, como manto, fogo, glória, um monte de coisas do linguajar eclesiástico que abarca sem discernir. Uma das táticas mais inteligentes do diabo foi santificar, entre aspas, as nossas palavras, dar a elas cunhos de religiosidade. Aí eu abraço o irmão, chamo de amado irmão, não faço ideia de quem seja e saio com a sensação de ter sido crente demais. Nós vivemos numa sociedade que conspira contra o nome. Filosofia um pouquinho, olha para mim. Nós vivemos na sociedade da despersonalização. O que é isso? Não persona máscara. Tira a máscara e ela faz com o inverso disso. Apesar de arrancar as nossas máscaras, coloca a dela na gente. E a pior das máscaras é a do indefinido, o vácuo, o vazio. Quer ver uma coisa? Se você sai na rua agora, você já é pedestre. Você está no carro, você é motorista, é condutor. Em casa, você é mulher, marido, a esposa, a mãe, o pai, o menino, a menina. Vem cá, alguém. Na igreja é irmão.
Não é estranho? Quase a gente não tem tempo para saber quem é. Às vezes você vai cumprimentar um irmão, qual é seu nome? Pastor, evangelista, doutor, fulano de tal. Até ele falar o nome eu já perdi interesse. Porque tem um currículo para decorar antes do nome. A gente perde o nome. E se tem uma coisa que interessa para Deus é nome. Ele nos conhece pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Nos trata pelo nome. Sara o nosso nome. Nos dará um novo nome. E por causa do nome dele, todo joelho se dobrará. Porque ele é a identidade que não se perde na multiplicidade. O que o diabo faz com o gadareno é roubar o nome. Somos muitos em um. Quando tem muitos dentro de um, esse um se perde. É um sequestro de subjetividade. Ele está longe de si. Quanta gente vive de uma espécie de gadarenização da sociedade, gente possessa pela cultura, gente que não se define porque não sabe quem é. Eu quero dizer aqui como uma boa notícia, o nome disso é Evangelho, boas novas. Todos que estão aqui hoje têm o mesmo nome, estamos debaixo do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa identidade é definida, a gente sabe quem é. Olha como é que eu terminei aí, ó. Os africanos cunharam um provérbio decisivo. É preciso uma aldeia para criar uma criança. Aí a gente pode parafrasear. É preciso uma igreja inteira para cuidar de um novo convertido. Amém, irmãos? Cuidar do novo convertido. Cuidar da pessoa que chega. Sem esperar que ela... Você já percebeu? Olha para mim. Já percebeu que às vezes a gente espera do novo convertido que ele aumente a nossa fé? Eu gosto de sentar perto do novo convertido que ele está no primeiro amor. Não é estranho? Era para a gente chegar perto dele e dar um upgrade, né? Vem cá comigo, irmão, que eu já estou aqui há um certo tempo, Deus está me abençoando, todo daquele jeito. Não, a gente chega perto do irmão que é para ver se ele aumenta o fogo da gente. Não está invertido? Como é complicado quando a gente não entende como funciona essa dinâmica. É preciso uma igreja inteira para cuidar de um novo convertido. Quando o novo convertido chegar ali, ele precisa se sentir em casa, porque é a casa do pai dele, dos irmãos dele. Olha, a única expressão da oração do Pai Nosso que se repete na íntegra é Pai Nosso, Pão Nosso. Significa que se o Pai é nosso, ninguém aqui morre de fome, porque o pão que eu tiver vai ser seu. O Pai é nosso, o pão é nosso, a fome não é mais de ninguém. Aqui é espaço de vida, de celebração. Essa é a verdadeira prosperidade. Amém, irmãos? Eu creio na teologia da prosperidade, aquela que não deixa ninguém morrer perto de mim. Aquela que é a ausência de necessidade, aquela que eu tenho o ideal para viver. Olha que interessante, ó. A igreja cuida porque é parte da sua razão de ser. Ela cuida porque seu discipulado é relacional e não apenas uma matéria a ser decorada. Relacionamento. Eu nem coloquei essa palavra aqui porque eu sei que ela faz parte do âmbito do discipulado. Falar de discipulado sem falar de relacionamento é tentar viver sem respirar. Relacionamento é parte de todo o processo, do estar junto, do andar juntos. O que Jesus mais fez com os discípulos foi isso, andar, conversar, comer. Por isso que crente come demais, ele segue o mestre. Jesus comia com seus discípulos o tempo todo, caminhando com eles, andando com eles, vivendo com eles, numa dinâmica comum, normal. Uma coisa que eu amo em Jesus é a normalidade. Jesus dorme no barco, ele aparece dormindo no barco. Jesus, irmãos, olha para mim, como eu queria dizer isso aqui hoje. Nós servimos a um Deus que a primeira aparição pública dele é numa festa de casamento, fazendo mais vinho para a festa não acabar. É bom demais. O problema é quando a gente vira crente que acaba com qualquer festa. Jesus é o contrário, ele começa a fazer mais festa. Ele está na história, se ele está na história, a alegria vai vir. Ele faz mais festa, mais vinho, mais qualidade, mais celebração. Jesus no ambiente muda o ambiente sempre para melhor. Esse é o nosso objetivo. Terminando aí, ó. Cuidamos porque fomos cuidados. Cuidamos porque temos um Pai de amor que nunca nos desampara. Nosso cuidado não é uma isca para atrair novatos. É o nosso novo jeito de ser, nosso novo homem transformado pela glória de Deus. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Nessa oração, eu queria que você orasse a Deus, te pedindo para mandar, ou pelo menos abrir os seus olhos para enxergar as pessoas que precisam, e elas estão sempre perto da gente. Esses dias eu tive uma dessas lições que desmontam a gente. Um amigo meu
foi fazer um trabalho de marketing, design, essas coisas, que ele é profissional dessa área, lá nos Estados Unidos, numa igreja americana mesmo, típica americana. E ele falou que, conversando com o pastor no final de um dos trabalhos, foram numa cafeteria, estão conversando os dois, e o pastor contou para ele que lá nos Estados Unidos tem uma coisa que é cultural do americano, que é o baile de formatura. Aquilo é fundamental dos jovens lá. E ele contou que a igreja resolveu fazer uma vez por ano o baile de formatura de todos os jovens, meninos e meninas, com algum problema assim sério, tipo esclerose, meninos e meninas inválidos, vamos dizer assim, não sei nem se é esse termo. E ele disse que uma vez por ano, mais de 700 voluntários da igreja saem buscando esses meninos e meninas inválidos, alguns assim que de cadeira de roda, tetraplégicos, dão tudo, banho, dia de princesa, roupa, e fazem o baile dos bailes, o baile, com tudo. Para as crianças é extraordinário, para os pais também, porque quem é pai de uma criança nesse nível é 24 horas trabalhando. Então, pelo menos nesse dia, eles estão livres, imagina, com descanso. E o meu amigo falou que ouviu com muita atenção o pastor falar, e de repente ele fez uma pergunta para o pastor, ele disse assim: mas tem tanta gente inválida assim lá, 700 voluntários, todo ano um baile? E o pastor olhou bem nos olhos dele e disse: na sua também tem, é porque vocês não olham para fora. Onde estão os Ananias de Deus? Que você seja o Ananias de algum Saulo, mas que você também seja o Ananias de algum inválido por aqui. Porque Deus usa para os Saulos, mas também usa para quem não é ninguém. Aliás, porque Ele usa para os que não são ninguém, é que eu estou aqui hoje. Se não fosse pela graça de Deus, eu não estaria de pé aqui hoje. Eu estou longe de ser um Saulo, mas eu sei bem que um dia Deus usou alguém para que hoje eu estivesse aqui. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa graça. Obrigado pela percepção que o Senhor nos dá aqui, através da Tua palavra, de novos começos, novos tempos, de uma revolução silenciosa que acontece toda vez que a gente entende e se preocupa de verdade com o outro. Abre os nossos olhos para enxergar aqueles que o Senhor quer que a gente veja, Pai, e que a gente passa despercebido todos os dias no nosso mundo isolado de igreja. Tira os nossos olhos daqui, molda-nos de modo que a gente possa ter a mesma intensidade que o Senhor enxerga os que precisam. Pai, ajuda-nos de um modo que quando um novo convertido chegar aqui, ele se sinta plenamente em casa, filho amado do Pai, na dimensão da conversa comunitária mais plena, junto com seus irmãos, vivendo para a glória de Deus. Cura as nossas mentes aqui hoje. Que o Teu Espírito faça uma desintoxicação radical dos nossos conceitos tão vagos, para a gente sair daqui hoje como Ananias, de cabeça erguida e não enxergando mais ninguém como ameaça, mas como irmãos da fé. Obrigado, Jesus, por cada vida, em Teu nome. Amém.